Oi, oi, meu povo, vamos entrando. Boa noite. Eu tava até com saudade das nossas lives. Prometo que logo, logo eu volto com as lives semanais. Não 2 vezes por semana, né? Porque 2 vezes por semana tava bem pesado. Chega a live, depois eu fico super elétrica pra dormir. Esperar mais um pouquinho. Boa noite. Então vamos ver. Primeira live que eu faço dia de domingo, inclusive, né? Sempre fazia na terça e na quinta-feira. Vamos ver se hoje fica melhor, né? Todo mundo já em casa, todo mundo quietinho, já descansando para amanhã. Então, pelo menos para começar a segunda-feira com o pé direito. E hoje a gente vai falar sobre mudanças, né? Sobre rotinas, sobre hábito. Então, o tema que eu escolhi, né, pra gente hoje vai ser falar sobre mudanças radicais ou mudanças significativas, né? Eu fui diagnosticada com TDAH, não comecei a tomar medicamento e tenho muito problema com mudança. Seria melhor começar a tomar. Olha, se o médico te receitou, né, medicação, eu acho ideal tomar, sabe? Porque o remédio, além dele nos ajudar com nossos níveis de dopaminas, né, que são mais baixos, ele também ajuda muito com nossas funções executivas, né? Então, com isso, não vai ajudar só na concentração, né? Só na hora do trabalho. Ele vai ajudar também com sua regulação emocional, né? Ele vai ajudar também com seu planejamento, com você conseguir manejar, né? Gerenciar o seu tempo. Então, vai muito além só do ter foco para estudar, ter foco para trabalhar, né? Envolve muitas partes da nossa vida. Então, se o médico te receitou tomar remédio, eu acho importante você seguir. E uma coisa que eu sempre falo por aqui, né, antes de entrar no tema, é que só o medicamento ele não vai fazer milagre também, né? A gente tem que medicamento, é fazer terapia, é mudança de estilo de vida, né? É fazer exercício físico, se alimentar melhor. Então é você colocar, né, sua vida, colocar você como o centro das atenções no momento, né? Até porque a gente que teve TDAH por muitos anos sem diagnóstico, a gente tende a sempre se colocar de lado, né, para cuidar do outro. Mesmo quando a gente tem aquele projeto ali para entregar, a gente bota de lado para entregar, para ajudar o projeto do outro, né? Então, é muito importante que venha esse autoconhecimento e que você realmente passe a se cuidar. Então, gente, vamos começar o assunto. Coloquei um slidezinho aqui para ajudar a guiar na conversa. Gente, quem ficar atrapalhado com os comentários, tem um esquemazinho, você digita um arroba no comentário, aí você não envia, você digita o arroba no comentário e deixa lá. Quando você faz isso, vai aparecer tipo uma lista de alguns arrobas e as mensagens param de ficar aparecendo. Então ajuda, né, você a focar um pouco melhor no que eu tô falando, se os comentários subindo te atrapalham um pouco. Então digita o arroba lá onde tem comentário e deixa lá, não envia, certo? Que vai parar de subir aí as mensagens. Então, né, repetindo, hoje o que eu escolhi para o nosso tema, né, foram sobre mudanças radicais e mudanças significativas. E por que eu escolhi esse tema, né? A gente tem muita dificuldade, uma em começar uma rotina, né? Começar a manter rotina. E também a gente tem bastante dificuldade em nos convencer de que a gente precisa de uma rotina, né? De que a gente precisa criar novos hábitos. Eu, por exemplo, por muitos anos, eu tinha aquela crença de que eu odiava a rotina. Eu dizia, não, mas tipo, eu não quero rotina na minha vida porque, ai, minha vida vai ficar muito sem graça, porque eu não aguento fazer todo dia as mesmas coisas. Só que tem uma diferença, né? Você criar uma rotina não é que todos os seus dias vão ficar engessados. Mas se tem coisas que você repete todos os dias, como arrumar a cama, como fazer um exercício físico, né? Como fazer uma leitura, quando isso começa a virar uma rotina, né, na sua vida, você começa a poupar a sua energia cerebral. E lembra que a gente já não tem muita energia cerebral, né? Acho que a maioria de vocês
com certeza já passaram por momentos que a gente acorda muito cansado, né? Porque a mente está sempre acelerada. Então é como se a gente tivesse um tanque de combustível na nossa cabeça e a gente já acorda com esse tanque de combustível pela metade. Sendo que, além da gente ter o tanque de combustível pela metade, a gente ainda gasta mais do que o normal. Ou seja, o que a gente puder fazer durante o dia, né, durante nossos dias, para economizar essa energia mental, melhor para a gente. Então, quando você faz algo que já vira uma rotina para você, você não tem que convencer o seu cérebro a fazer aquilo. E com isso você poupa energia. Como, por exemplo, escovar o dente. Você não precisa gastar, né, uma energia mental se convencendo a ir escovar o dente. Né? Provavelmente você já vai lá e já escova o dente automático. Né? Já vai lá e já toma banho. Né? Então, quando tudo isso que você faz automático, às vezes você até vai fazer uma coisa, sei lá, foi guardar alguma coisa e você nem lembra que fez. Porque já tá tão automático que o teu cérebro às vezes nem, sabe, nem guarda ali. Então é mais ou menos isso. A rotina vai fazer com que a gente tenha, além da qualidade de vida, né, a gente vai poupar nossa energia cerebral também. Então, eu trouxe hoje 3 coisas, né, que geralmente as pessoas fazem errado quando vai começar, né, quando começa uma nova rotina. Então, uma delas é focar apenas em ter disciplina. Né, porque durante toda a nossa vida, a gente ouve que, tipo, se você for uma pessoa disciplinada, né, você consegue tudo que você quer, você resolve todos os seus problemas. E aí você foca apenas em ter disciplina e esquece de todo o restante. Né? Porque para ter uma disciplina, primeiro de tudo, você tem que ter ali um autocontrole, né? Digamos. Só que se você observar as pessoas que elas são altamente, né, disciplinadas, elas vão evitar situações de que ela precisa usar demais o autocontrole delas. Então, por isso que elas, né, têm mais disciplinas. Ou seja, a gente tem que mudar o ambiente, né, antes mesmo de a gente querer já de cara implementar um hábito gigantesco na nossa vida. Por quê? Vamos supor que eu quero agora... Vamos supor que eu sou uma pessoa fumante, né? E eu quero ter essa disciplina de não fumar, eu quero parar de fumar. Se eu tô num ambiente que faz com que eu tenha um gatilho de fumar o tempo todo, né? De repente eu tô num ambiente que tem uma pessoa que mora comigo que fuma, né? Seja sua parceira ou seu parceiro. Então, você vai ter que toda hora tá ali usando o seu autocontrole, né? Toda hora usando o autocontrole. E chega uma hora que não dá, até porque nós que temos TDAH, a gente tem problema, né, para ter autocontrole. Então imagina que a gente já tem problema para ter autocontrole e você tá num ambiente que o tempo inteiro tá te fazendo usar esse autocontrole. Chega uma hora que vai ficar impossível, né? Vai ficar insustentável. É muito difícil você criar um hábito bom um hábito positivo, quando você vive num ambiente que é negativo, um ambiente que não te ajuda. Então, antes de você só focar em ser uma pessoa muito disciplinada, você tem que focar em mudar o seu ambiente para que você não tenha que usar o tempo todo o seu autocontrole, né? Porque vai ser muito mais difícil. Então, por exemplo, né, um exemplo que eu sempre falo por aqui. Eu adoro bolo. Gente, se eu fosse no mercado, sei lá, hoje de manhã e comprasse um bolo, pode ter certeza que agora à noite ia estar só a metade. Porque toda vez que eu fosse na cozinha, eu ia querer pegar um pedaço, eu ia estar ali estudando, ia ficar pensando, nossa, acho que eu vou pegar um pedaço do bolo. Então, é muito difícil, né, para resistir quando tá ali do seu lado. Agora, se eu não compro um bolo e vou estar aqui dentro de casa, eu vou estar naquela coisa, tá, deu vontade de comer um bolo, mas quer saber? Daqui a pouco passa, eu vou continuar fazendo aqui minhas coisas, tipo, eu não vou sair de casa, ou a live vai ficar salva. Eu não vou sair de casa para fazer isso. Então, é muito mais fácil você resistir ao bolo que tá na sua casa do que ao bolo que tá lá no mercado, que tu vai ter que andar, sei lá, 1 quilômetro para comprar. Então, ter disciplina é muito mais em relação a isso. E um segundo erro é que as pessoas focam muito apenas no resultado. Por exemplo, eu quero muito emagrecer 10 quilos.
Quero muito, muito, até dezembro emagrecer 10 quilos, porque tá chegando Natal, ou tá chegando Ano Novo, e eu quero usar aquele vestido, quero caber no vestido. E aí você foca, eu quero perder 10 quilos, quero perder 10 quilos, ou às vezes a pessoa nem coloca nessa meta de vou perder 10 quilos. É só assim, eu quero emagrecer. Tá, mas qual vai ser o processo para isso? Como é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou ter que fazer toda semana para eu chegar ao emagrecimento? E por que eu quero isso? Né? Qual é o propósito por trás? Porque se o seu propósito, por exemplo, for só entrar no vestido do Natal, depois você vai desandar, sabe? Tem que ser muito mais sobre mudar você, né? E por isso que muitas vezes as pessoas acabam errando. Ela foca tanto no resultado e o resultado muitas vezes vem a longo prazo. Né? Porque, por exemplo, se você resolve que você vai, a partir de hoje, começar uma dieta, né? Porque você quer perder peso. Você não vai perder peso daqui a 2 dias. Você vai perder peso daqui a um bom tempo, né? É uma recompensa que vem a longo prazo. E quando você pensa nessa recompensa a longo prazo, você acaba desistindo no meio do caminho, porque o nosso cérebro, ele sempre precisa de pequenas recompensas ao longo da trajetória, né? Porque tem que lembrar que a nossa dopamina, ela é mais baixa. Então, o cérebro vai fazer de tudo para que você tenha ali uma dopaminazinha, né, o mais rápido possível. Ele não quer uma dopamina daqui a 3 meses, ele quer uma dopamina agora. Então, isso dificulta muito mais, né? Dificulta a gente mais ainda de desenvolver esse hábito, essa rotina. Então, é por isso que você tem que focar nesses pequenos presentes, digamos, né, ao longo do tempo. Porque se você focar só no resultado final, que demora a chegar, sem ver uma recompensa, você acaba desandando no meio do caminho. Então, por exemplo, em vez de você dizer que quer perder 10 quilos até o Natal, né, até o Réveillon, que tal dizer, eu vou perder, sei lá, 1 quilo por semana. Porque é muito mais fácil de você ver lá na balança a diferença e você já ficar empolgado, né? E o cérebro já pensar, porra, consegui 1 quilo. Que massa, né? Então o cérebro, né, já fica como? Já tem ali um pico de dopamina e já dá muito mais estímulo para continuar naquele caminho. Então, é quebrar, né, esses resultados em pequenos resultados, em vez de só focar no resultado final. E um outro problema também é que geralmente a gente exagera muito no começo, né? Quando quer implementar uma nova rotina, um novo hábito, né? Quantas vezes a gente, eu vou começar agora a malhar. Aí você vai lá e você paga 6 meses de academia, ou então até 1 ano. Porque você se engana de que, já que eu paguei 6 meses, eu com certeza, né, vou continuar indo. Quem nunca contou essa história para si mesmo, né? Gastei o dinheiro, com certeza eu vou, porque já tá em 6 meses pago, 1 ano pago. E tipo, cara, a gente se engana sabendo que a gente tá mentindo pra gente mesmo, né? Porque vai todo empolgado e depois para. Aí vai na loja, compra várias roupas de academia. Vai lá o primeiro dia, malha, sei lá, 3, 4, 5 horas, né? Como se o mundo fosse se acabar amanhã. E depois você não aguenta mais manter isso. Porque fica impossível, né? Então, em vez de você fazer isso, que tal você dizer que, vou começar na academia, mas eu vou começar indo 3 vezes na semana, por 20 minutos, sabe? É muito mais fácil você se convencer a ir 3 vezes na semana por 20 minutos do que você já começar se convencendo a ir, sei lá, 5, 6 vezes na semana por 1 hora, 2 horas. Né? Então, a gente tem que facilitar o processo pra gente mesmo, ainda mais, né, sabendo, virando Graciano Barbosa em 1 semana, tipo isso. Terminou de fazer o agachamento, já vai lá, viu, no espelho, se tá tudo, se já mudou alguma coisa, né? Leva até a trena. E não vai ser assim, né? Não tem jeito, tem que ser aos poucos. Se você começa já exagerando, você vai desandar, né? Não adianta a gente se enganar. Então, é 1% por dia, né? Como as pessoas falam, e isso é muito realidade, é 1% por dia. Né? Começar um hábito, começar uma nova rotina, não é difícil, só que tem que ter persistência.
É igual quando a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, né? Quantas vezes a gente não caiu quando a gente tava aprendendo a andar? Mas estava lá, a gente levantava e tentava de novo, levantava e tentava de novo. É a mesma coisa, né? Para começar a rotina. Acho que vocês já viram que criança, muitas vezes, quando tá aprendendo a andar, eles inclusive querem correr, né? Desde muito pequena a gente já tem isso. A criança quer aprender a correr antes mesmo de aprender a andar. É mais ou menos isso que a gente vai levando, né, ao longo da vida. Deixa eu colocar aqui o outro slide pra gente. Pronto. E aí, o que é que pode ser feito, né? Já que eu mostrei já neurofeedback para TDAH eficiente. Olha, existe muita controvérsia, né? Em relação ao neurofeedback. Algumas pessoas falam que sim, outras que não. Os artigos ainda são muito inconclusivos. Então, eu nunca tentei, né? Conheci pessoas que falam que sentiu realmente a diferença. Outras pessoas que falam que não, né? Ainda estão estudando muito sobre, mas tudo muito inconclusivo ainda. Então, vamos lá para o que é que pode ser feito, né? Para começar, para que vocês tenham realmente mudanças significativas ao invés de mudanças radicais. Você tem algum curso? Tenho, sim. Inclusive, vou abrir amanhã, tá? Depois eu vou colocar um link para vocês, para quem quiser entrar na fila para receber o link amanhã antes de abrir para todo mundo aqui no Instagram, porque eu não abri no Instagram ainda. E a live vai ficar assim salva. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, o que tá no topo, antes da gente começar uma nova rotina, é mudar a crença que a gente tem sobre a gente mesmo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui tem aquela crença de que, eu não consigo aprender nada, eu não consigo fazer exercício físico, eu não consigo ter rotina, eu não consigo ler, né? E eu sei disso porque são crenças que eu trouxe comigo por muito tempo. E assim, eu não tô dizendo a vocês que eu tô livre totalmente das crenças, né? Vocês sabem que eu peguei o meu diagnóstico esse ano. E claro que eu ainda tô limpando muitas crenças em relação a mim. Mas uma crença, por exemplo, que eu tinha a vida toda era de que eu não conseguia aprender. De que eu não sei estudar, eu não consigo aprender, eu sou burra. Eu pensava até em fazer um teste de QI, porque eu tinha certeza que eu tinha nascido com QI mais baixo. Então era muito isso, ainda mais, né, vendo que em casa eu era que sempre passava ali na raspa, né, sempre chegava na quarta unidade, precisando tirar um ponto acima da média, para não ir para recuperação no final do ano, enquanto as minhas irmãs praticamente já tinham passado na terceira, né, na terceira unidade. Então, eu tinha muito essa crença. Então, uma crença que eu tinha era essa de que eu não conseguia aprender, mesmo tendo chegado no doutorado, sabe? Eu ainda ficava me achando super burra. Tipo assim, as pessoas diziam, mas Janaína, você tem doutorado. Aí eu dizia, mas foi sorte. Tipo, você não sabe. Não é tão difícil assim entrar no doutorado, sabe? Qualquer pessoa consegue. Era isso que eu ficava me repetindo o tempo todo. E uma outra crença, né, que eu tinha e que eu quebrei muito esse padrão para conseguir também ter uma rotina de exercícios, é que por muito tempo eu acreditei que eu não conseguia fazer nenhum exercício. Que tipo assim, eu sou fraca, eu passo super mal. E porque eu tinha essa crença junto comigo? Quando eu tinha uns 15 anos, eu tive uma anemia muito pesada, muito forte mesmo. Um médico passou um medicamento errado pra mim na época, que eu tomei assim por mais de mês, sabe? Tanto o medicamento era errado quanto a dosagem era errada. A dosagem era altíssima. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a ficar com problema para absorver o ferro. Então eu poderia comer 1 quilo de fígado cru, podia comer, sei lá, o que fosse, né? Folhas verdes, né? Todo mundo chega lá, folhas verdes. Faz suco de beterraba com laranja, faz não sei o quê. Sei lá, planta bananeira. Tudo que o povo ensinava, tava fazendo e nada. E aí a anemia ficou tão severa
que eu desmaiava em todo canto que eu chegava, né? Eu ficava sempre tonta, sempre tonta. Então, nessa época, eu fui para vários médicos, comecei a fazer um tratamento fortíssimo, com injeções diárias, né, por 6 meses. E tinha uma outra injeção, que era uma vez por semana, que, nossa senhora, essa injeção doía, acho que era tipo Bezetacil, sabe? Era horrorosa. Então, nesse período, eu não fazia. Eu fui dispensada da educação física na escola. Então, não fazia educação física. No outro ano também não fiz ainda, porque eu tava muito fraca, né? Acho que pra quem já teve anemia sabe que dá muito cansaço, dá muito sono, a pressão baixa, a gente desmaia. Então, né, por muito tempo eu fiquei com essa crença de que, tipo, não, eu não consigo fazer exercício físico. Então, depois disso, eu passei 3 anos pedindo dispensa de educação física na escola. Porque eu realmente achava que eu não conseguia. E aí, depois de um tempo, eu resolvi, né, fazer o exercício físico. Resolvi entrar na natação. E foi muito bom. Acho que na natação foi o primeiro exercício assim, físico que eu vi que eu conseguia, que eu era capaz. E que também limpava muito a minha mente. Então, daí eu já quebrei uma crença, né, que eu tinha sobre mim, que era de que eu não conseguia fazer exercícios físicos. E a partir daí, as coisas mudaram muito. Eu tô me concentrando mais no comentário do que na história. Olha, peraí, eu vou apagar o comentário e depois eu volto. Porque aí vocês ficam batendo papo aqui, depois eu abro e a gente troca ideia, certo? Então, voltando lá. Pra eu chegar ao nível que eu cheguei hoje, né? Não sou uma pessoa atlética, tô longe de ser uma pessoa atlética, mas eu consigo manter uma rotina de exercício. Então, eu precisei quebrar essa crença de que eu não conseguia fazer exercício, de que se eu corresse eu ia ter um ataque cardíaco, de que eu ia passar mal, né? Até hoje a minha pressão é bem baixa e de vez em quando eu realmente passo mal na academia, mas eu conheço muito os meus limites. Então, por exemplo, se eu for pra academia e passar só 20 minutos, se eu for pra academia e em vez de fazer 3 séries de 12, eu fazer 3 séries de 6, eu não vou me sentir culpada. Eu vou me sentir satisfeita, porque pelo menos eu consegui fazer 3 séries de 6. Então tem muito a ver com isso também, né? Além de mudar suas crenças sobre você, você também conseguir se perdoar. Tá, essa semana eu só consegui ir 2 dias pra academia. Maravilha! É melhor você ir 2 dias do que você não ir dia nenhum. Então, tirar essas crenças e se cobrar menos também, né? Você quer começar a ser uma pessoa que lê todos os dias. Cara, você não precisa ler um capítulo do livro todos os dias. Lê 2 folhas que seja, sabe? Tira essa crença de que você colocou na sua cabeça de que você não é capaz de fazer uma leitura. Talvez você não seja capaz de ler aquele livro que todas as pessoas estão falando na internet. E que o livro é super chato, né? Ninguém. Tem um livro chamado As Sete Hábitos das Pessoas Mais. Não sei o quê. 7 hábitos das pessoas mais. Eu esqueci, mas assim, das pessoas mais produtivas, alguma coisa assim do tipo. O livro é muito chato. E eu lembro assim que várias pessoas na internet falando, porque esse livro aqui você tem que ler, que você vai mudar a sua vida e pipipipopopô. E aí eu tentei ler o livro 1, 2, 3, 4, o negócio não saía. Eu fiz, cara, desisto, sabe? E não é porque eu não sou uma boa leitora, não é porque eu não consigo ler, eu consigo me concentrar. É porque o livro é ruim. Então, de repente, não é que o livro é ruim, né? O livro foi ruim pra mim. Então, de repente, você só tá indo pelo caminho errado, sabe? Então, em vez de você se convencer de que você não consegue estudar, não consegue juntar dinheiro, não consegue fazer uma leitura, muda a rota, né? Não começa grande, começa com pequenos passos, nem que seja um parágrafo por dia. Com certeza, aos poucos, você vai aumentando. E isso tem muito a ver com mudar o processo. Então, se você já viu que o que você está fazendo não dá certo, então é você pensar agora o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso quebrar essa atividade aqui? Né? Vamos supor, por exemplo, que você acaba, durante a semana, pedindo muita comida fora, porque você chega cansado em casa.
e você não quer cozinhar, não consegue cozinhar porque, né, tá muito atarefado, chega exausta. Então, que tal começar a organizar a sua comida no começo da semana? Por exemplo, eu tirei a segunda-feira à noite para fazer a minha janta da semana toda. Porque eu sei que quando eu saio do trabalho, eu vou direto para academia e depois eu venho para casa. Então, cara, eu vou chegar em casa com muita fome, né? Eu vou querer comer o que tiver pela frente. E nisso, você acaba comendo porcaria, você acaba gastando dinheiro que você não tem pedindo comida fora. Então, se você não tem tempo, ou até mesmo se você nem gosta de cozinhar, tira um dia só e faz tudo, sabe? Muda o processo, né? Facilita a tua vida. Então, criar hábitos é sobre você facilitar a sua vida para que esse hábito seja criado, né? Não dificulta o processo. E o terceiro ponto é mudar o resultado, né? Então, como assim mudar o resultado? É o que eu falei anteriormente, em vez de você focar só no resultado grande, né, que você vai ter lá na frente, começa a focar em pequenos resultados. Tá, eu quero ler um livro esse mês. Quantas páginas eu vou ter? Quer dizer, esse mês não. Nos próximos 2 meses eu quero ver se eu termino de ler pelo menos um livro. Então, quantas páginas eu tenho que ler por dia, sabe? O que é que eu fazia antes que me atrapalhava na hora da leitura? Ah, de repente você vai ler no sofá e tem alguém assistindo televisão. De repente tu vai ler na cozinha e aí fica muito mais fácil de você levantar, beliscar uma coisinha, beliscar outra, sabe? Por exemplo, quando eu vou ler, eu gosto de ler na minha cama, um pouco antes de dormir, então meia hora ali mais ou menos antes da hora de dormir. Coloco uma música relaxante, eu coloco uma luzinha amarela, eu crio todo um ambiente propício para isso. Quando dá 9 horas da noite, o meu telefone não recebe mais nenhuma notificação. Não recebe ligação, não recebe mensagem, não recebe nada. Ou seja, vai ser muito mais fácil para eu ter esse hábito de leitura se eu não tenho meu telefone com coisa ali aparecendo toda hora, né? Toda hora a luz acendendo. Porque meu celular, ele nem vibra nem toca, né? Tipo, se eu não estiver olhando, já era. Então, facilita o seu ambiente para que você consiga fazer esse hábito. E muda esse resultado, né? Não foca, é que nem eu falei antes, não foca em quero perder 20 quilos até o mês que vem. Não, foca aos poucos. E a recompensa, né? Se orgulhe dos seus resultados. É como eu disse antes, vamos supor você quer começar a ir para academia. Cara, em vez de reclamar porque você só foi 2, 3 dias e passou meia hora, se orgulha que você foi 2, 3 dias e passou meia hora, porque antes tu não ia hora nenhuma. Então, o nosso mal é justamente que a gente pode fazer 90 coisas certas, mas a gente só foca nas 10 coisas erradas que foram feitas. E assim, eu entendo, porque durante toda a nossa vida foi isso que aconteceu, né? A gente podia fazer o que fosse, mas a gente sempre era apontado pelos defeitos. Isso acontecia muito, infelizmente, na minha casa, por exemplo. Né? Todo mundo brigava comigo o tempo todo. Janaíne vai estudar. Janaíne, você precisa tirar a nota melhor. Janaíne, você não vai ser ninguém na vida, isso, aquilo, outro. Mas no dia que eu chegava lá com uma nota boa, no dia que eu chegava lá, ó, tirei 10, tirei 9. Aí, em vez de dizer aquela coisa, pô, que massa, né? Tipo, parabéns, tá vendo? Quando você se esforça, você consegue, você é capaz. Aí, não. O que é que eu ouvia? Não fez mais do que a obrigação. E aí, é claro, né, que a gente vai crescer com repetindo, né, esse mesmo tipo de conversa. E eu me repetia muito. Sempre que eu alcançava alguma coisa, gente, eu nem comemorava, sabe? Eu nem comemorava. Por exemplo, no início do ano passado, eu tive que fazer a prova de inglês, né? De proficiência de inglês, que é o IELTS. Porque para dar entrada na residência permanente, eu tenho que provar que eu sei inglês, né? Porque afinal de contas eu tô num país que fala inglês. E aí, tá, estudei lá, fiz vários testes e tal, passei na prova. Eu comemorei, eu não comemorei, sabe? Eu ainda fiquei naquela coisa do, nossa, mas podia ter tirado nota melhor, né? Tipo, eu ainda fiquei repetindo o mesmo discurso que eu repetia antes, né? Que eu escutava antes de casa ou da escola, sabe? Então,
eu não julgo, né, a gente ter esse tipo de pensamento. A gente só repete. Só que a gente tem que mudar essa vozinha interior, né, para mudar essa crença sobre a gente e para se orgulhar dos resultados. Né? Eu fico, por exemplo, eu fico muito feliz toda vez que eu faço uma live, toda vez que eu consigo dar uma aula no meu curso. Porque são duas coisas também que por muito tempo eu achava que eu era incapaz, mesmo eu já tendo sido professora antes. Né? Eu sempre dizia a mim mesma de, eu não consigo falar em público, eu não consigo dar aula, eu travo, eu esqueço tudo. Mas por quê? Eu me cobrava demais. Por exemplo, hoje para a live eu coloquei várias observações aqui para eu lembrar, para eu organizar minhas ideias, né? Vocês sabem que tem TDAH, a gente tem, né, várias ideias ali surgindo o tempo todo. Então a gente, né, tá aqui conversando, se engrenha para outra história e já perdeu o fio da meada. Então é normal que a gente tenha uma anotação, que a gente coloque os tópicos das coisas que a gente quer falar, para que a gente guie o nosso cérebro. Né? A gente tem que ter um segundo dispositivo fora da nossa cabeça para nos guiar. Mas por muito tempo eu me cobrava para que eu chegasse aqui, por exemplo, e falasse, sei lá, 3 horas sem parar, sem ter um guia, sabe? Tipo assim, não, tipo, te vira. Chega lá e fala, sem anotação, sem nada, sem tópico. E aí fica quase difícil, né? Porque a gente cresce com essa pressão, né, da perfeição o tempo todo. E é esse padrão que a gente tem que quebrar. Eu trouxe um exercício para vocês que depois eu vou mandar por DM. Então, quem quiser o exercício, depois me manda uma mensagenzinha no DM falando eu quero, tá? Bota eu quero no DM, que aí quando terminar a live eu vou mandar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Tá. Então, agora eu vou tirar aqui os comentários para não ficar na frente. Então, como é que esse exercício funciona? Acho que com certeza vocês já ouviram falar daquela roda da vida, né? Que geralmente os coaches usam, que é para você ter uma noção, né, dos setores da sua vida, para ver o que tá dando certo e o que tá dando errado. Só que a roda da vida que eu trouxe hoje é uma roda da vida pra gente que tem TDAH. Então, nela eu coloquei a parte de organização, de carreira, a parte de finanças, memória, saúde. Então, nessa parte de saúde, envolve tanto a parte de exercício quanto a parte de alimentação, porque as duas andam em conjunto, né? Tanto que quando você começa a fazer mais exercícios físicos, automaticamente você também começa a se alimentar mais. Então, é um hábito que puxa o outro. E aí, coloquei também impulsividade, gerenciamento de tempo, a parte de estudos, né? Voltei para a organização. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse exercício. O ponto central é equivalente a 0. E a ponta final, né, que é a parte maior do círculo, é equivalente a 10. Então, vamos supor, por exemplo, que na parte de organização, né, entre 0 e 10, você acha que sua nota está sendo 5 no momento. Então, você vai riscar, né, 5 tracinhos desse, 5 fatiazinhas dentro ali da organização. Então, vamos supor que, sei lá, em finanças, você acha que tá indo bem, tá? Acha que tá indo 8, né? Às vezes, quando você dá aquela escorregadinha ali na banana, mas então você risca 8. Então, o que é que você vai fazer? Quando chegar no final, você vai ver qual é aquela sua área que deu uma pontuação menor. E aí você tenta investir mais tempo nessa área. Então, por que isso ajuda a gente? Né? Geralmente, quando a gente começa a querer criar um hábito, uma rotina, ou criar uma estratégia que seja, você quer abraçar o mundo com os braços. E aí você quer mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Acaba que no final você não consegue mudar nenhuma, né? Vai deixando tudo pela metade, porque você não vai dar conta. Então, faz esse exercício, eu vou mandar para vocês. Deixa eu ligar aqui o comentário novamente. Então, eu vou mandar pela DM, coloca lá na DM, deixa eu escrever aqui. Manda na DM
Eu quero. Tá. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Então, depois vocês mandam, quando terminar a live, coloca lá eu quero, que aí eu fiz um linkzinho e mando o link pra vocês lá, certo? Agora sim, façam de verdade o exercício. Porque se você sair da live e não colocar nada em prática, as coisas vão continuar do mesmo jeito, certo? Mariana, depois coloca lá no meu, na DM, certo? Então, Adri Gomes, eu tô ruim em tudo, cara. Vamos supor que você tá ruim em tudo. Então, qual é a primeira coisa, assim, que tá pesando mais na sua vida, né? Você vai lá, vem na parte de memória, de saúde, de conseguir gerenciar o seu tempo, né? Por mais que esteja ruim em tudo, vai ter aquela que vai estar, digamos que, pior, né? Eu acho que, por exemplo, eu começaria muito com essa parte de organização, sabe? Porque se você tá numa casa que é totalmente organizada, seu quarto é uma zona, você não vai conseguir prestar atenção em nada. Você não vai conseguir estudar, porque vai ter um excesso de informação, né? Você vai estar ali estudando, daqui a pouco você vai olhar para a bagunça que tá aqui, a bagunça que tá lá. Você vai estar com sua cabeça muito cheia, porque eu não sei se vocês já perceberam. Quando a minha casa, né, se eu estiver num ambiente que tá muito... Minha casa não, porque graças a Deus eu tenho conseguido manter a casa organizada. E não era assim minha vida toda, não. Mas quando eu tô num ambiente que é muito bagunçado, eu não consigo me vestir bem, sabe? Então, por exemplo, tá tudo ruim, começa com a organização. Até porque, eu não sei se vocês sentem isso, quando o ambiente tá organizado, parece que até a minha vida flui mais. Eu lembro que antigamente, quando eu era a pessoa mais bagunceira, né, que eu usava como desculpa o não vou arrumar a cama porque eu já vou deitar mais tarde, né, eu já vou bagunçar de novo, então pra que eu vou arrumar a cama? Era essa desculpa que eu, né, usava muito. E aí eu lembro que, assim, a desorganização do meu quarto ia de acordo com a desorganização da minha mente. Quanto mais a minha mente estava desorganizada, mais o quarto virava uma bagunça e aí virava aquele ciclo, né? O quarto bagunça, minha mente bagunça e vai desse jeito. Então, gente, depois manda o eu quero lá pra mim por mensagem, certo? Que aí eu respondo colocando o link por lá. Tô organizando agora mesmo meu quarto e ouvindo a live, isso. E assim, questão de organização, gente, é a mesma coisa de começar a criar um novo hábito. Começa aos poucos, sabe? Não dá aquela louca de dizer assim, hoje eu vou arrumar minha casa inteira, vou fazer uma faxina pesada, vou lavar o chão, vou tirar tudo de dentro do meu armário, do meu guarda-roupa, e depois que tiver assim, olha a Jéssica Nutri por aqui, nossa querida Nutri do coração. E aí, depois que tiver, tipo, a casa inteira muito arrumada, tipo assim, brilhando, como a gente diz lá em Pernambuco, brilhando mais do que catarro em parede, aí eu vou começar a manter a casa. E, gente, não dá certo. Você vai pegar, você vai, sei lá, tirar tudo do seu guarda-roupa. Aí você vai arrumar o primeiro quadradinho, o segundo. Depois você já cansou, você vai pegar as roupas e ó, embolar e jogar tudo de volta. A faxina vai ficar pela metade, tu já tá super cansada. Então é 1% todos os dias, né? Começando um pouquinho, são passos pequenos todos os dias. E assim você consegue, né, mudar essa rotina. E uma coisa muito importante, caiu, cara, não se culpa, levanta, no outro dia você começa novamente, né? Vamos supor, pô, comecei uma dieta, tô me alimentando super bem, hoje comi 3 pedaços de bolo de chocolate. Cara, não tem problema, acontece. No outro dia, volta novamente, sabe? O nosso erro é muito de tipo assim, ai, tô aqui seguindo a rotina certinho, hoje não deu certo. Dane-se, agora eu não vou fazer mais não, sabe? Esse é o nosso erro. Hoje não deu certo, beleza, a gente não é perfeito, a gente não tá em busca de perfeição. No outro dia, começa novamente, certo? Falar no guarda-roupa, você mexeu na ferida. Nossa, tive uma época que era assim, a minha casa tava um brinco. Aí a pessoa dizia, nossa, Janelle, você tá organizada. Cara, se eu abrisse o guarda-roupa, saía até um gremlin de dentro, assim, ó. Vinha tudo em cima, né? Quem nunca fez isso?
Ah, sim, vou ter um momento para responder. Guarda-roupa é muito ferida, tá vendo? Mas é aquela coisa assim, gente. Você consegue manter a casa organizada e o TDAH não tá, ou e o TDAH e o guarda-roupa não tá tanto, já é um avanço, né? Já é um avanço, já fica feliz pela casa. Então vamos aqui. Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas. Ai, olá, é o psiquiatra que vai atrás ou é a gente que tem que falar? Olha, eu acho que tem TDAH. Olha, se você já faz, né, consultas, por exemplo, eu fazia já terapia há 2 anos. E o meu psicólogo, ele achava só, né, que eu tinha TAG, né, que é a ansiedade generalizada. E chegou uma época que eu fiz, não, tipo, tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o TDAH e eu levei até ele. E aí ele ainda bateu de frente comigo. Ele, não, você não tem TDAH, não é. E dentro de mim eu sabia, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa a mais, que não era só a ansiedade, né? Até porque a gente sabe que a ansiedade, ela vem em alguns momentos, né? Você vai ter aqueles momentos de mente muito acelerada, de muita preocupação, de não dormir novamente. Depois você passa um período sem esses sintomas, depois volta e por aí vai. E comigo não. A minha mente era acelerada desde quando, sei lá, desde 1984, quando eu nasci. Então eu sabia que tinha uma coisa a mais. Então busquei o meu médico de família aqui. No Canadá a gente vai primeiro pro médico de família. E aí ele pode fazer o diagnóstico, né? Então no Brasil a gente vai pro psiquiatra ou vai pro neuro. Eu, sinceramente, eu sempre peço pra pessoa logo pro psiquiatra, porque aí ele já avalia também se você tem alguma comorbidade junto com o TDAH. Então eu cheguei já no meu médico, né? Eu li bastante sobre o TDAH. Eu anotei todos os sintomas que batiam, né, com o TDAH e que eu tinha desde a infância até hoje, né? Eu lembro muito das minhas coisas de infância, então eu anotei desde a infância. E aí eu sentei com ele e eu, tipo assim, cara, eu lembro que eu falei que eu nem respirava. Eu, não, porque eu tenho isso, aquilo, outro, não sei o que. E ele, Janaíne, calma. Calma, a gente vai fazer um teste, vou te mandar uns questionários, sabe? Eu quase que choro. Então, lá no link da minha bio, eu coloquei, tem um guia para te ajudar com a primeira consulta. Esse guia eu fiz de acordo com o jeito que eu fiz para mim, para eu conversar com o meu médico. Então, lá dentro eu coloquei o ASRS 18, né, que é um questionário bem utilizado, e coloquei algumas perguntas para você completar e mandar para o seu médico na hora. Então, assim, o que eu sempre indico vai para um médico que conheça, né, um especialista que conheça TDAH. Tem uma lista, lá na minha bio também, tem uma lista de alguns especialistas, a maioria deles são inclusive TDAH também, para não ter aquele risco de ir para o médico que vai falar: ah, mas você já tem, sei lá, 40 anos. Você não precisa mais de tratamento, né? Tipo assim, você já conseguiu passar a vida, né, sem coisa, ou sem tratamento. Ou o médico que vai dizer que TDAH não existe, ou que você só quer remédio para estudar, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de profissional por aí. Então, foquem em ir numa pessoa que conheça. Ó, tem a psicóloga Flávia, que tá aqui, por exemplo, na live. Ela é super especialista em TDAH, tá? Então, eu indico ela por aqui também, lá na minha lista, né? Gente, eu escolhi essa lista a dedo. E assim, eu não tenho colaboração com ninguém dessa lista, né? São pessoas que eu realmente escolhi porque eu confio no trabalho, porque eu sei que conhece de TDAH e alguns eu sei que também são TDAH. Então, por isso que eu indiquei, que eu escolhi eles a dedo, certo? Eu escolhi com todo carinho para vocês. Então, dá uma olhadinha lá depois da live. Deixa eu ver aqui qual tinha sido o primeiro.
Oi, comecei a tomar Ritalina essa semana e tô me sentindo outra pessoa. Nunca fui tão produtivo. Pois é, o remédio ele vai normalizar um pouco mais esse nosso nível de dopamina, né? Então a gente consegue ser produtivo porque a gente não vai ficar, o cérebro não vai ficar o tempo todo tentando buscar recompensas. Caio, as comorbidades, como por exemplo a TAG, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Então, a maioria das pessoas que tem TDAH também tem ansiedade generalizada, tem depressão, tem o TOD também, né, que tem nas crianças. Então, são esses outros transtornos que vêm de brinde, né, porque o TDAH ele nunca vem junto, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de um amigo. Ah, então me sentindo outra pessoa, nunca fui tão produtivo. Cara, faz muita diferença, sabe? Antes de eu ter o meu diagnóstico, eu já né, fazia o possível para me alimentar bem, eu fazia o possível também para ter exercício físico, eu já fazia terapia, mas assim, para mim o medicamento, ele foi a cereja do bolo. Foi o que fez minha mente, tipo assim, calar pela primeira vez na vida. Então foi assim foi o que tava faltando para finalizar, né, o conjunto da obra. Não consigo montar agenda. Isso seria uma disfunção cognitiva, pois eu penso, pego a caneta, mas a coisa não sai. Cara, isso tem muito a ver com as nossas funções executivas. Por quê? Quem tem TDAH tem problema com as funções executivas. E a função executiva, ela tá justamente ligada ao planejamento. A você, por exemplo, vamos supor que eu tenho um projeto para entregar daqui. Não, tem um projeto para entregar e eu tenho que dizer à pessoa em quanto tempo eu vou fazer esse projeto. A função executiva, ela nos ajuda com isso. Então, por exemplo, no período que eu trabalhava como design de interiores, eu sempre dava um prazo muito maior do que outras designs. E nessa época eu nem sabia que eu tinha TDAH, né? Mas por que eu dava um prazo maior? Porque eu não sabia estipular quanto tempo eu ia levar para terminar o projeto. Então eu colocava a mais, geralmente eu entregava antes, mas eu ficava, cara, eu não vou dizer que eu vou entregar isso daqui a 15 dias. Porque pode ser que nesses 15 dias eu tenha uma paralisação, né? Na época eu já tinha aquelas paralisações do TDAH, mesmo sem saber o que danado era. É, eu sabia que eu demorava muito mais tempo para projetar do que qualquer outra pessoa, porque nesse meio tempo tinha todas as coisas, né? Tipo, eu saía do foco, ia na cozinha, fazia aquela coisa, fazia outra. Então, isso de organizar a agenda, de planejar o tempo, tem a ver com nossas funções executivas, né? No caso, a gente tem uma disfunção executiva. Então, bora ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Eu dou prazo maior, pois sei que vou me atrasar se atrasar. Uhum. É justamente por isso que é a importância da gente conhecer o nosso ritmo, né? Da gente se conhecer, saber como é que o TDAH age na gente. Porque senão a gente vai se cobrar demais por coisas que não estão ao alcance da gente, né? Tipo, se eu sei que eu tenho dificuldade para planejar esse tempo, então dá um prazo maior, porque aí você consegue não atrasar com a pessoa, né? Você já entendeu que você não consegue fazer isso, mas que você vai fazer no final, né? No final você vai gerar o seu resultado, e aí você não vai ficar se cobrando por uma coisa que não tá na sua mão, certo? Não tô dizendo, claro, para usar isso como desculpa, né? Tipo assim, ai, eu atrasei porque eu tenho TDAH. Não, mas para você saber que você precisa de um prazo um pouco maior. Com relação para quem já tem o diagnóstico, a outra forma de melhorar com os sintomas sem medicação. Olha, para quem não toma, não pode, uma coisa que vai ajudar com certeza é terapia, né? Eu sempre falo aqui, gente, tem que fazer terapia. Exercício físico. Gente, exercício físico ajuda e ajuda de verdade, sabe? Quando eu tô na academia, a minha mente desacelera muito. E eu já sentia isso, né, muito antes de eu tomar o medicamento. E é como eu falei pra vocês, o ato de fazer o exercício físico vai puxando outras rotinas que são saudáveis também. E assim, não precisa ser academia, sabe?
Faz natação, faz uma caminhada, faz uma corrida, faz aula de dança em casa mesmo, sabe? Bota no YouTube aquelas aulas de dança. O importante é você se movimentar, né? Você fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Caio, muito boa essa pergunta, porque é uma dúvida de muita gente, né? Olá, eu já estou em uso de medicação, porém ainda sinto que procrastino as coisas. O problema sou eu. Cara, o problema não é você. Isso acontece com muita gente, porque assim, quando a gente começa a tomar o medicamento para TDAH, a gente acha que a nossa vida vai mudar assim, da água pro vinho, né? Que vai ser assim, tipo, eu vou agora sentar, eu vou pegar esse caderno aqui, eu vou conseguir estudar 4 horas sem parar e eu vou conseguir prestar atenção em tudo, nada vai tirar a minha atenção. E infelizmente, não é assim. O remédio, ele vai nos ajudar, mas a gente ainda vai ter muito, muito trabalho, sabe? A gente ainda vai ter que se esforçar. Por exemplo, ontem, eu terei o dia de ontem para estudar para o curso, né? Para montar a aula, terminar de montar a aula, estudar para o curso. E assim, eu sei que ontem, e não foi só por questão de procrastinação, foi por questão de cansaço mental também, né? Porque às vezes a gente acha que tá procrastinando, mas muitas vezes é o cansaço mental. Então ontem eu sei que o que eu produzi ontem, eu teria produzido, sei lá, 3 vezes mais em qualquer outro dia, e eu não consegui. Não foi por procrastinação, né? Foi pelo cansaço mental. E mesmo tomando remédio, isso aconteceu. E isso vai acontecer com a gente, sabe? A gente ainda vai continuar tendo dificuldades, só que vai aparecer menos, não vai ser tão frequente, né? Como era antes. Eu morri de medo de ter que tomar remédio por conta do TDAH. Olha, Viva, mas não tem medo, sabe? O remédio para TDAH, ele tem muito estudo, sabe? Se você tomar da maneira certa, né? Não tem o perigo de você, eu vou ficar viciada, né? Não vou conseguir me livrar do medicamento. Não tem muito, sabe? Você vai ficar, sei lá, viciada se seu médico fala, olha, você tem que tomar um comprimido por dia. Aí tu toma 3, sabe? Tu toma totalmente errado, né? Você vai sentir os efeitos se na hora de fazer o desmame do remédio, você não ir pro seu médico para saber como é que é feito o desmame. Porque imagina, a nossa dopamina, ela tá abaixo do limite, né? A gente toma um medicamento, ele vai... Peraí, deixa eu tirar aqui esse treco. Tá, melhor. Então, imagina que a gente tá aqui, né? A gente toma o medicamento. Tem aqui a nossa dopamina mais baixa. A gente toma o medicamento, ela vai normalizar, né? Então, a gente vai ficar igual a uma pessoa, digamos que normal. Uma pessoa neurotípica, né? Se tu toma errado e tu eleva a tua dopamina ainda mais alto, quando ela voltar pro teu normal, que é aqui embaixo, vai ser aquele baque. E aí é claro que você vai sentir aquele sintoma como se você tivesse viciada. O teu cérebro ele vai querer mais dopamina, né? Então, por isso que é importante, se você toma certinho, se você faz do jeito que o médico falou, se um dia o médico falar, olha, vamos tentar cortar o remédio, e você cortar junto com eles, não vai ter tipo perigo, sabe? Não vai ter aquele efeito rebote, né? Que acontece quando a pessoa resolve cortar por conta própria. Então é muito mais isso. O remédio vai causar muito mais vício, por exemplo, numa pessoa que tem dopamina normal e toma de maneira recreativa ou toma para estudar para uma prova, o que seja, né? Porque eles vão ter uma dopamina basal normal e eles estão elevando acima do normal, né? No nosso caso, o remédio não vai elevar acima do normal, só vai normalizar. Cadê aqui? E assim, nem todo mundo, né, o médico vai passar o medicamento. Vai depender muito de como é que estão os prejuízos na sua vida, né? Ele vai avaliar os setores da sua vida e ver se você está tendo muito prejuízo, né? Se você é uma pessoa que está tendo prejuízo no trabalho, no relacionamento, você não consegue arrumar casa, você não consegue estudar, né? Tá tendo muito, muito, muito prejuízo, aí vai ser necessário o medicamento, né? Porque o medicamento não é só para
para estudar, né? Como muita gente acha. Ai. Ana, eu não sei muito sobre a Idaline 10 miligramas. Eu não conheço esse medicamento, então acho que eu vou acabar. Desculpa, eu vou acabar pulando a tua mensagem. Jana, você chegou a usar ambos os remédios ou já começou com um e se deu bem? Peraí, deixa eu ver aqui o restante. Tem algo mais novo para ir no Canadá? Então, eu nunca cheguei a tomar a Ritalina ou o Venvance. Eu já comecei diretamente tomando o Strattera, né? A substância do Strattera também eles chamam de atomoxetina. Então, qual é a diferença, né, da atomoxetina para os remédios que a gente tem no Brasil? Ela não é um estimulante. Então, por não ser um estimulante, ela acaba não causando, por exemplo, ansiedade, como causa em algumas pessoas, né? Infelizmente, tem gente que tem o TDAH e tem a ansiedade generalizada muito forte, e aí muitas vezes não consegue tomar um estimulante porque, né, acaba piorando ainda mais a ansiedade dela. E já isso não acontece com os não estimulantes. E assim, o meu remédio, ele não vai agir diretamente, né? Ele não vai agir no nível de dopamina. Ele age no nível de noradrenalina, porque é um outro neuroreceptor que a gente também tem, né? Mais baixo. Então, noradrenalina, dopamina, a gente tem toda alteração, né? Nessas íons da vida. Então, o meu remédio, ele vai melhorar os níveis de noradrenalina e não de dopamina. Mas aí, como consequência, ajuda na dopamina também. Então, ele não tem um efeito direto. E aí, ele também demora mais tempo, né, para fazer o resultado. Porque, por exemplo, tem gente que toma dopamina e no primeiro, ou a dopamina, a Ritalina, e no primeiro ou segundo dia já consegue um efeito, né? Já consegue sentir uma diferença. O meu remédio, por exemplo, eu demorei quase 2 semanas para ver algum resultado. Tanto que eu lembro que assim que eu comecei, né? Porque eu tava naquela coisa, tipo assim, eu achei que eu ia tomar o remédio, como muita gente, né? E eu ia, tipo assim, abalar, né? Ser uma super máquina de produção, de estudo, não sei o quê. Aí eu lembro que eu tomei o remédio e foi tipo, cri-cri. A única coisa que eu senti era muito arrepio. Gente, eu arrepiava, assim, do nada. Arrepiava tudo. O cabelo, assim, da cabeça ia pra cima também, sabe? Aí começava a coçar porque tava arrepiando. E sentia muito cansaço, né? Na primeira semana. Tipo, sentia um cansaço, uma coisa. E aí, depois de 2 semanas, eu vi o resultado. Que foi quando eu tive a minha mente deu uma desacelerada, né? Que eu lembro, cara, eu lembro até hoje. Eu tava sentada no sofá. E aí eu acho que eu parei assim pra pensar em alguma coisa e eu só tinha um pensamento, né? Eu tava pensando só naquela coisa que eu estava pensando no momento. Aí eu lembro que eu parei assim, gente, que estranho. Eu tô pensando só em uma coisa. Eu não tô pensando em 100 coisas ao mesmo tempo. Tipo, é isso que é ter um cérebro, né, neurotípico. Foi muito, muito, muito estranho. Qual medicamento é a atomoxetina? Infelizmente não chegou no Brasil, né, a atomoxetina. Eu ouvi falar que tinha sido aprovado pela Anvisa, mas que nenhum laboratório tinha aceitado fazer a produção. Alguma coisa assim do tipo. Depois eu vou ler com mais calma. E, inclusive, eu acho que chegaria aí mais barato do que o Venvance. Porque aqui ele é bem mais barato do que o Venvance. Por exemplo, o meu médico ele passa a medicação para cada 2 meses. Eu tomo 2 vezes ao dia. Eu paguei $118 para 2 meses. O Venvance aqui é 200 e alguma coisa para um mês. Ou é quase $300. É um negócio assim. É bem carinho. Então, acho que ele chegaria aí depois. Você fica com pés e mãos gelados, sim. Gente, uma coisa que eu descobri, né? Depois que eu descobri que tinha TDAH, foi das mãos e dos pés gelados. Mão e pé gelado é sintoma de deficiência de dopamina baixa. Então é por isso que a gente tem a mão e o pé gelado, a dopamina baixa. E de vez em quando o meu pé dá uma esquentada do nada, que eu tenho que parar e colocar o meu pé no chão gelado pra dar uma melhorada. Tá. Ó,
compulsão alimentar tem muito a ver também com TDAH, porque quando a gente come, né, comidas palatáveis, aumenta muito a nossa dopamina. E aí, por isso que a gente que tem TDAH também tem muito esse risco de compulsão alimentar. Eu tive muita compulsão alimentar. E, na verdade, a gente não se livra da compulsão alimentar, né? A gente só aprende a controlar. Então, é igual que eu estava falando hoje da gente começar novos hábitos. O que é que eu fiz? Eu tiro de perto de mim os gatilhos. Por exemplo, esses dias eu tô super ansiosa, eu tô super acelerada, super nervosa por causa do curso da próxima semana. E quando eu tô nessa fase, com certeza é uma fase que eu vou ter compulsão alimentar. Então, o que é que eu fiz? Eu não tenho na minha casa nada que me faça comer exageradamente. Né? Eu não tenho aqui em casa, tipo, bolo que eu sei que eu vou comer exageradamente. Sei lá, biscoito recheado, salgadinho, né? É pizza. Então, essas coisas que são, né, muito açúcar, muito sabor, né, muito carboidrato, eu não compro. Porque eu sei que eu não vou resistir. Então, essa semana eu com certeza teria uma compulsão alimentar, se eu tivesse certos tipos de comida aqui em casa. Então, é muito de você, né, é muito do autoconhecimento. Cadê aqui? Não sei se eu vou conseguir responder tudo, porque tem um monte. Me descobrindo agora com TDAH. Tenho 43 anos. Problemas hormonais podem influenciar? Podem sim. Por exemplo, pra gente que é mulher, a época da menopausa, né? Que a gente tem uma grande mudança hormonal, piora e muito os nossos sintomas do TDAH. Até porque quem não tem, né, o TDAH e entra na menopausa, tem vários sintomas que lembram muito o TDAH. Então, é muito importante fazer exames, né? Constantemente fazer exame para ver como é que estão os hormônios, para ver como é que tá a vitamina D3, a vitamina D, por exemplo, né? Que ajuda muita gente, para ver como é que estão esses níveis hormonais, até para ajudar, né, no tratamento. O tratamento com óleo de cannabis. Olha, eu nunca tentei com óleo de cannabis. A maconha é liberada, né, aqui no Canadá. Então, alguns médicos até passam óleo de cannabis para pessoas com ansiedade, por exemplo. Eu nunca tentei porque quando eu pensava nas minhas funções executivas, eu tinha bastante problema com isso. Muito mais do que só com a mente acelerada. E aí eu não sei muito como é que estão os resultados do óleo de cannabis para as funções executivas, né? Eu sei que realmente falam que acalma muito a mente, né? Diminui mais essa ansiedade. Eu ainda nem fiz uma postagem porque eu tô assim, eu quero ler os artigos a fundo, né, para trazer para vocês assim coisas que tenham que sejam mais novas. Porque, por exemplo, eu vi que esse ano saiu um artigo no início do ano, mas só tinham três pessoas no experimento. E assim, gente, quando eu tava no doutorado que eu ia fazer experimento, eu tinha um grupo de amostra, tipo assim, de 500. Então, quando eu vejo um artigo que tem um grupo de amostra de 3, eu não confio muito, sabe? É um número muito pequeno para você tirar uma conclusão de alguma coisa. Mas eu prometo que eu vou fazer um post sobre isso. Cadê? Acordo todos os dias cansado. Meu foco é só que vai dar tudo errado. Como faço para tirar, acho que esse pensamento? Olha, já começa fazendo o exercício que eu vou mandar hoje, né? Para quem me mandar mensagem lá na DM. E assim, muitas vezes a gente acorda cansado por causa que a gente tem problema com sono, né? Quem tem TDAH, a mente fica tão acelerada que a gente muitas vezes não consegue comer, eu tô vendo aqui falando de comer açúcar, a gente não consegue dormir bem porque a mente tá acelerada. Então eu acho que eu começaria com certeza organizando o seu sono. Né? Até porque quando a gente acorda muito cansado, nossos sintomas do TDAH ficam muito pior ao longo do dia. Então, tenta organizar o seu sono, primeiro de tudo, para depois você organizar as outras coisas. Então, faz um higiene do sono. Por exemplo,
9 horas da noite, né? A hora que meu celular não recebe mais notificação. E eu coloco o telefone pra longe. Claro que vai ter alguns dias que, dependendo do que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ficar um pouco a mais. Mas 9 horas, boto tela pra lá, leio um livrozinho, tomo chá. Esses dias mesmo também comprei um chá de maracujá. Infelizmente, eu tive. Quer dizer, infelizmente não, tive que recorrer também ao medicamento pra me ajudar no sono, porque eu tava quase um ano sem dormir direito. Dormindo assim, 4 horas por noite. E chegou uma fase. Eu liguei pro meu médico dizendo assim: olha, hoje eu vou ficar maluca. Se eu não dormir bem, se não fizer alguma coisa pra eu dormir, a sensação que eu tenho é que eu vou sair na rua e eu vou morder as pessoas, porque sério, eu já tava ficando desesperada, desesperada assim. Eu realmente achei que eu ia ficar louca. E aí ele passou um remédio pra eu dormir e me adaptei super bem, porque ele faz com que eu tenha a sonolência normal, sabe? E eu acordo no outro dia e eu não fico sentindo os efeitos, né, do remédio. Então isso ajudou muito. Soube de reclamação no BMS aqui no Canadá. Olha, eu não soube, né? Porque eu soube que no Brasil teve problema quando trocou de fabricante, né? Por aqui não falou muito. Mas eu acho, né? Não tenho certeza, que aqui no Canadá eles focam muito mais em primeiro receitar o não estimulante, para depois, né, ir pro estimulante. Eita, deixa eu ver aqui. Tá. Olha, com o meu psiquiatra foram duas. Eu tive duas consultas com ele. Fora a primeira, né? Que eu fui igual uma metralhadora falando sem parar. Eu não sei nem se ele conseguia entender metade do que eu falei. De tão. Do jeito que minha mente tava acelerada, eu fui assim, ó, cuspindo, sabe? Vomitando palavras. Então teve essa e depois ele marcou mais duas, né? E aí ele me passou um questionário. Acho que eram 3 questionários, na verdade, pra eu fazer em casa. Aí mandei pra ele, depois a gente teve uma outra conversa e aí foi quando ele resolveu tratar. E aí ele viu, né, que além do TDAH, eu também tava com ansiedade. E ele tinha desconfiado também de, nossa, de depressão, por causa de algumas respostas que eu tinha dado, né? Mas aí eu falei pra ele que eu não me sentia depressiva, né? Eu tinha os dias que eu ficava super pra baixo, que era justamente o dia da paralisação, né, do TDAH, que eu não entendia ainda, mas que eu não me sentia uma pessoa depressiva. Mas mesmo assim ele tentou ainda tratar a depressão por umas 3, 4 semanas. Não deu efeito nenhum, né, porque eu sabia que eu não tinha. E aí eu comecei com a tamoxetina. TDAH na infância também pode ser calmo fisicamente, mas agitado mentalmente? Pode. E assim, as mulheres são o que tem mais esse tipo, né? Que é o tipo desatento. Então, e por isso que a gente demora muito mais tempo, né, do que os meninos a receber diagnóstico. Porque o tipo desatento, ele é desatento justamente porque a mente é acelerada. Tanto que não existe mais o TDA, né? Todo mundo agora é TDAH. Porque se você não tem a hiperatividade ali física, né, você vai ter hiperatividade mental. Então, eu era uma criança hiperativa, né? Super hiperativa. Eu era um capeta. Tenho até pena, sabe, de quem conviveu comigo. Então, né? E agitada mentalmente. Todo mundo é agitado mentalmente. Então, sim, tem como a criança estar lá quietinha na sala de aula e vai estar com a mente a mil e vai estar viajando, né? Vai estar pensamento muito longe. E infelizmente são essas que a professora não vai perceber, né? Em casa não vai perceber. Mãe fala que eu era inquieta demais. Cara, eu era muito capeta, sabe? Eu lembro que eu tive cachumba. E eu lembro até hoje, porque assim, as pessoas ficavam loucas comigo, né? Porque quando você tem cachumba, fala que você não pode estar pulando, não pode subir nas coisas e pular. E eu ficava assim, ó, igual um gremlin, quicando em todo canto. E eu lembro até hoje que eu ficava dizendo, a cachumba vai descer, a cachumba vai descer. Porque eu nunca parava.
Jana, o que você se refere como dia de paralisação? Então, geralmente, pelo menos comigo, eu tenho muita paralisação depois que eu entro em hiperfoco, por exemplo. Passei, sei lá, 1, 2, 3 dias, vários dias ali em hiperfoco, você usando demais ali a sua energia mental, trabalhando assim freneticamente. E aí vai ter aquele dia que você vai se sentir como se você tivesse depressivo. Você não consegue, tipo, você não quer levantar da cama, você não quer arrumar nada, você fica pra baixo, você se sente, tipo assim, sei lá, parece que nada na sua vida tá fazendo sentido. Do nada você fica muito triste, sabe? Você não consegue. Sei lá, você vai colocar um filme para assistir, você não quer nem assistir o filme. Você não tem vontade de nada, assim, você quer morrer. É quase isso. Então, essa é a paralisação do TDAH. E antes, isso, é o congelamento. E antes, eu não respeitava esses momentos. Eu achava que eu estava fazendo corpo mole. Então, eu ficava ali me cobrando, sabe? Me cobrando o tempo todo. De, não, mas tem que fazer alguma coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Sabe? Ficava assim, pô, como é que tu tá aí largada na cama ou largada no sofá se tu tem uma matéria para estudar? Então, nem eu descansava e nem eu conseguia fazer o que eu tinha para fazer, né, de maneira eficiente, né, de realmente aprender alguma coisa. Então, hoje em dia, quando eu tenho esses momentos, eu me acolho. Tipo, não, eu tenho esse momento, eu preciso realmente recuperar a minha energia, eu preciso descansar de verdade e amanhã eu recomeço, sabe? Então, ao longo da vida, eu comecei a aprender a diferenciar, né, essa paralisação, né, esse congelamento, como alguém falou aqui do TDAH, e procrastinação, sabe? Você observe, né, observe o seu corpo. Você vai ter esses dias que você precisa dar aquela recarregada, com certeza. Por exemplo, essa semana pra mim vai ser super, né, frenética, porque sábado vai ter o curso. Eu tenho certeza que depois que eu terminar a aula do sábado, eu vou ficar assim, com uma paralisação, tipo, de não saber nem meu nome. Tenho certeza. Porque vão ser muitos dias gastando a energia, né, que eu não tenho. Então, vou pegar só mais umas duas perguntinhas pra gente acabar. Não tá querendo ir? Deixa eu tentar aqui novamente. Tá, deixa eu ler. Não tá indo pra ir pra frente. Sou TDAH e acho que eu sinto, né? Tipo, tanto sensação e emoção de uma forma diferente dos outros. É normal? Sim, isso é muito normal, né? Isso da gente sentir as emoções diferente das outras pessoas tem muito a ver com as nossas funções executivas, né? A função executiva do nosso cérebro ela é responsável por a gente conseguir regular as nossas emoções. Então a gente acaba que não consegue regular muita emoção e a gente sente muito mais. Então, por exemplo, um término de relacionamento pra gente vai doer muito mais do que pra outra pessoa. A gente vai demorar muito mais pra se recuperar, sabe? A gente pode ir do 8 ao 80, né? Ficar puto com alguma coisa muito mais rápido, né? Muito mais intenso do que outra pessoa. Tanto que muitas vezes pessoas com TDAH são diagnosticadas com borderline, sabe? Porque, né, confunde com essa desregulação emocional. Então é muito normal a gente sentir demais. E é aquela coisa de você sente demais ou você sente de menos. Né? Às vezes você é muito emotiva com uma coisa e você é muito fria, muito mais cabeça com outras. Então a gente vai muito do 8 por 80. E do sentir também que a gente pode ter hipersensibilidade, né? Sentir demais o toque, sentir demais o som. Tudo isso também. Cadê? Gente, tem algumas perguntas aqui com medicamento que eu não entendo muito, então eu vou pular, certo?
A minha filha foi diagnosticada pelo exame potencial. Eu não conheço. Não conheço esse exame, não. Eu sei que tem a avaliação neuropsicológica, né? Que aí vai avaliar não só o TDAH, como a parte de cognição. Mas esse nome, não conheço. Eu sofro muito com barulho. Gente, eu sofro muito com barulho, principalmente barulho repetitivo. E eu era super carrasca comigo, né? Quando eu me desregulava por causa de barulho repetitivo, eu achava que era frescura minha, né? Até eu chegar no nível assim, o coração, cara, o coração vai a mil, a cabeça parece que você começa a ter 200 pensamentos ao mesmo tempo e a cabeça vai explodir. É bem tenso essa desregulação. Como exigir do colégio a forma correta de acompanhamento do aluno com TDAH? Olha, existem leis, né? Existem leis para que o aluno ele tenha um acompanhamento diferente, para que o aluno ele faça a prova no local diferente também, né? Tenha um tempo um pouquinho maior, faça a prova numa sala separada dos outros alunos. Então, tem o site da Associação Brasileira, né, de TDAH, que lá você encontra essas leis para alunos. Porque aí, né, imprime e leva a lei na escola. Sinto que sempre estou começando algo como se estivesse sempre dando partida e nunca conseguindo. Isso me faz esquecer sempre da outra coisa que eu já fiz. Então, são nossas funções executivas, né? Que faz com que a gente e a nossa impulsividade também, né? Você mete o pé para começar a fazer alguma coisa sem se planejar e aí o negócio desanda. Você também não tem muita certeza daquilo, se você realmente quer aquilo. Você não para se premiar, digamos, ao longo do caminho, né? Para quebrar isso em partes menores e aí o negócio desanda muito. E, gente, quando eu falo nisso de se premiar, né, de você ter recompensas, pequenas recompensas ao longo do caminho do seu projeto, muito cuidado. Não é recompensar com bebida, não é recompensar com comida, não é recompensar com celular, porque tudo isso dá um pico de dopamina muito alto na gente rápido. Então o cérebro ele fica querendo mais. Então, sei lá, consegui ler aqui 5 páginas de um livro e agora eu vou passar 5 minutos olhando o Instagram. Você vai ter, tipo assim, aquele pico de dopamina. Da próxima vez, 5 minutos não vai ser suficiente. Você vai ficar mais tempo ainda, o seu cérebro vai querer mais ainda. Então, tente se recompensar de maneiras diferentes. Sim, é normal ter muita sonolência quando a gente vai estudar, até porque a gente gasta muita carga mental, né? Gente, eu vou pegar a última pergunta, porque senão eu vou passar aqui o resto da noite com vocês. Vou ao psiquiatra em breve. Como falar? Eu já falei isso aqui antes, mas como tem mais gente, vou ao psiquiatra em breve. Como falar com ele, que suspeito do TDAH. Gente, deixa eu apagar essa luz aqui, porque já tô ficando melhor. Como falar pra ele que suspeito do TDAH? Levo listas de coisas que já observei. Carla, quando eu terminar a live, vai lá no link da minha bio. Eu coloquei lá, tá assim, guia para a primeira consulta. Nesse guia, eu dei meio que um passo a passo de como você organizar, né? Tudo que você observou, organizar os sintomas que você acha que bate com o TDAH. Então, resolve, né? Bota tudo lá, imprime e leva para sua consulta. Porque foi mais ou menos assim que eu fiz com o meu médico, né? Eu já cheguei já contando a ele, né? Que eu tinha essa desconfiança, né? Eu lembro que eu falei para ele, eu fiz, olha, eu tô suspeitando que eu tenho TDAH. E aí ele falou, mas por que você acha isso? E aí eu falei tudo que tinha notado. E depois disso, né, ele fez as avaliações, eu diagnóstico, eu comecei o medicamento. E, cara, eu lembro que teve um dia que eu até falei pra ele, eu fiz, cara, você não tem noção da diferença que você fez na minha vida, sabe? Esse médico, assim, eu vou levar ele pro resto da minha vida, sabe? Porque fez muita diferença. Então tá, onde que pega essa lista? Desculpa, lá no link da bio. No link da bio vocês vão encontrar a lista
E vocês vão encontrar também o guia e a lista de profissionais, tá? Que vocês podem marcar a consulta. Então, todos esses profissionais foram profissionais que eu escolhi pelo trabalho, por eu saber que conhece o TDAH, né? Como eu já falei pra vocês. Eu não fiz nenhuma colaboração, né? Eu escolhi realmente assim, de coração, né? Escolhi porque realmente eu acredito. Então, gente, e mais uma coisa que eu vou falar pra vocês antes de finalizar. Vocês sabem que amanhã vai estar abrindo a turma, né? Aqui no Instagram, porque na verdade, pra quem já tava lá nos grupos VIPs, a inscrição já começou na sexta-feira. Então, amanhã de manhã, às 9 horas, eu vou começar aqui no Instagram, vou liberar o link. Já terminou o primeiro bônus, mas ainda tem o bônus número 2, né? Porque ia ter o primeiro bônus para as 100 primeiras pessoas, que era a aula com a Aline, né? Para falar de alta performance para TDAH. E o bônus número 2, que vai ser com a Araíse, né? Que é uma neuropsicopedagoga, que é mãe de TDAH. E ela vai dar uma aula pra gente sobre modulação comportamental. Então, ainda tem esse link. Então, o que é que eu fiz? Só para quem tá aqui na live, eu coloquei um link lá com um grupo de WhatsApp, que eu vou mandar o link do carrinho amanhã, 8 horas da manhã. Então, vocês vão ter o link 1 hora antes eu abrir pro público. Então, aproveita, coloca o nome lá, porque aí você ainda consegue pegar o bônus de número 2, né? Porque eu acho que rapidinho vai acabar esse número 2, porque a gente já tá quase chegando no número, né? São 200 pessoas, isso, que vai ficar no bônus número 2. E todo mundo, né, vai ter acesso. Eu vou falar, vai ter uma aula, né, onde a gente vai falar sobre o sistema executivo, né, que eu falei aqui um pouco para vocês hoje. A gente vai falar de criação de hábitos e técnicas de estudo, né, para vocês tirarem aí da cabeça a mesma coisa que eu tinha antes, né, de achar que eu era burra e que eu tinha um QI abaixo da média. Mas por quê? Eu estudava da maneira que era errada para mim. Então, eu trouxe algumas técnicas, né, que vão ajudar vocês aí nisso. E vou trazer também a Anne, que é uma TDAH e que é especialista em finanças, que é para falar com a gente, né, dar uma aula de inteligência financeira pra gente. Porque eu sei que muita gente aqui acaba gastando também por impulsividade, né, que o TDAH, infelizmente, também faz muito isso por a gente, pela falta de organização. Então, ela vai ensinar isso pra gente. Então, corram lá, entra no link para vocês receberem 1 hora antes e ainda dá tempo de pegar o bônus. E não se esqueçam, a live vai ficar gravada. Não se esquece de mandar DM pra mim com o nome Eu Quero, pra eu mandar aquela roda da vida, que é uma roda da vida pra gente, TDAH, né? Diferente daquelas outras rodas da vida que a gente vê por aí. O curso pode assistir depois, né? Algumas aulas vão ser ao vivo, vai ter uma aula gravada que é a aula da Aline, e quem não puder assistir vai ficar gravado por 1 ano, certo? Então, e outra coisa, gente, não esquece de fazer o exercício que eu vou mandar pra vocês hoje, tá certo? Me manda lá a DM, me manda por mensagem, eu quero. Façam o exercício, avaliem qual é a área da vida de vocês que tá precisando de mais ajuda no momento. Porque aí vai direcionar o foco de vocês, para vocês não ficarem tentando mudar 10 coisas ao mesmo tempo, e não vai andar. Mara, me manda lá na DM, certo? Me manda por mensagem, dizendo o que você quer. Então, gente, meu Deus do céu, a live era pra ir até 7h50. Já são 8h25. Então, beijão. Obrigada pra quem ficou por aqui até agora. A live vai ficar salva, certo? E corre lá no link da bio pra entrar no grupo VIP, pra receber o link amanhã 1 hora antes. Então, boa noite, gente. Tchau, tchau. Ai, deixa eu